Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus, amém? Felizes com as notas de vocês? Isso aí, glória a Deus. Pra dar uma animada, né? A gente vai entrar agora numa nova matéria, né? Aí tem uma nova apostila aí agora e a gente tem algumas matérias aí dentro dessa apostila. E a matéria agora é Doutrina do Espírito Santo. Também conhecida como pneumatologia. Os nomezinhos fáceis, né, gente? Então vamos aí, página 4. Amém? Aqui começa abordando, né, sobre você não, para você conhecer alguém, você tem que fazer algumas perguntas, né? E uma delas para começar é: quem é o Espírito Santo? A gente já, claro, dentro do contexto da escola, por causa de outras matérias, a gente já reforçou e falou algumas coisas. Só que agora nós vamos ficar fincados nesse assunto chamado Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele faz parte da Trindade. Só para a gente dar uma introdução aqui e depois a gente discorre dentro da apostila. Ele faz parte da Trindade, é o Deus Espírito. Ele é o ministério, é a pessoa atuante na substância de Deus nesse tempo, é o Espírito Santo. No Antigo Testamento, a pessoa mais atuante era o Pai. No Novo Testamento, a pessoa mais atuante era o Filho. E desde o derramamento, desde Atos 2 ali, até a volta de Jesus, quem está aqui na terra atuando, se manifestando como Deus, é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo é Deus. E aí, a primeira coisa que tem é um texto. Não tem um texto aí? Que é muito bom a gente começar com esse texto para explicar algumas coisas aqui. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Aqui a gente vê que o Espírito Santo ele tem um papel importantíssimo, tanto na vida da igreja, ao decorrer da história, quanto principalmente na vida dos apóstolos. Por quê? Porque, pensa, os apóstolos viveram com o Senhor Jesus 3 anos e meio, só que eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Então, Jesus falou muitas coisas com eles, e por eles não terem o Espírito Santo, aquelas coisas às vezes não ficavam gravadas no coração deles. Então, quando Jesus vai embora, quando ele está indo ali, está sendo recebido no céu, antes um pouco ele começa a ensinar. Ensinar o quê? Olha, eu vou enviar um Consolador, né, que é a mesma palavra para, às vezes, advogado, que significa paracletos, alguém que vai defender você, alguém que vai orientar você, e é também conhecido como alguém que vai estar muito próximo de você. Então, o Espírito Santo ele teve um papel importantíssimo na vida dos apóstolos. O quê? Lembrar aos apóstolos as coisas que Jesus disse para eles e também anunciar as coisas que Jesus ainda não tinha dito para eles. Jesus fala assim, em algum momento lá em João 16, Jesus fala assim: eu não posso falar algumas coisas agora porque vocês não suportam. Porque até para um peso de uma revelação, o peso de uma palavra, a gente só suporta por causa da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que Pedro não suportou quando Jesus falou para Pedro assim: eu preciso ir para a cruz. Se ele tivesse ali cheio do Espírito Santo, ele tentaria impedir Jesus de ir para a cruz? Óbvio que não. Então o Espírito Santo ele teve esse papel importantíssimo, o qual? O de lembrar os apóstolos, depois que Jesus foi recebido, todas as coisas que Jesus queria. Não é isso que está dizendo no texto aí? Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre tudo o que eu lhes disse. Está na conjugação verbal do passado. As coisas que Jesus disse, que tinha caído no esquecimento, o Espírito Santo veio lembrando os apóstolos todas essas coisas e pontuando as novas coisas. Então o Espírito Santo hoje, ele é a pessoa de Deus que está atuando na vida da igreja e na terra, com papéis específicos. A gente vai aprender aqui alguns desses papéis. Tem uma frase aí do John Beverly, aí que eu quero que você leia comigo. No sentido de acompanhar aí. Tá aí, tá bom? Você achou aí? Sim, embaixo aí, né? 4º parágrafo aí. Se o enxergarmos como infinito em majestade, glória, esplendor, sabedoria, conhecimento e santidade, e se acreditarmos que ele, como uma pessoa, tem o acordo com o Pai e como filho para tomar de nossas vidas e usá-la para o bem, então prostraremos as nossas faces com temor santo. Então, olha que coisa interessante. Ele está aqui, por exemplo, talvez
para nós, assim, seja ao mesmo tempo que a gente desfruta da melhor aliança que Deus tinha, porque a aliança é perfeita em Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ao mesmo tempo, nós somos um pouco isentos de algumas coisas que eles tinham muito. Que tipo de coisas? No Antigo Testamento, Deus se manifestava com muitos sinais, sim ou não? Teofanias, também chamada de teofania, poder, e as pessoas viam aquilo tudo. No Novo Testamento, eles tinham a pessoa de Jesus física. Mas Jesus estava ali, eles podiam tocar, abraçar, eles viam Jesus se manifestando. Então, quanto ao Espírito Santo, e é até dentro disso que um dos textos é, quando, por exemplo, quem aqui já ouviu falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo? E aí existe duas vertentes para blasfemar contra o Espírito Santo. A primeira é que é forte, mas as duas são boas. Mas a primeira é quando você não crê que é o Espírito Santo fazendo algo que ele está fazendo. O Espírito Santo está fazendo e você, como no texto em si, Jesus está expulsando demônios e aí os fariseus olham para Jesus e falam assim, você está expulsando demônio pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus fala assim, não, eu estou fazendo isso pelo Espírito de Deus. Então, é naquele contexto que Jesus fala assim, olha, se pecarem contra o Pai, tem perdão. Se pecarem contra o Filho, tem perdão. Porém, se pecarem contra o Espírito Santo, não terá perdão nem nesse século, nem no século vindouro. O que Jesus está ensinando? Duas formas que existem de pecar contra o Espírito Santo blasfemando. A primeira, não crer que é ele atuando quando é ele atuando. Então, quando eu não tenho ciência que é o Espírito Santo, ainda que eu duvide, eu não posso criticar. Porque eu não tenho clareza se é, mas eu também não posso afirmar que não seja. Fique com a sua dúvida até a hora que Deus esclareça. Isso vale para experiências, às vezes alguém que recebeu um milagre, alguém que está numa manifestação. Porque, por exemplo, se pega alguém que caiu no poder de Deus, caiu pelo Espírito de Deus. Aí a pessoa não tem um caráter alinhado ainda com Deus. Aí você olha e fala assim, é fingimento. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque aquela manifestação não tem a ver com caráter. Não tem a ver com o caráter. A pessoa pode muito bem pregar, pular, rodar, se manifestar, sem ter sido aperfeiçoada no caráter de Deus. Então, quando você diz que não é Deus fazendo, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo, porque pode sim ser o Espírito Santo fazendo. Então, se você não tem ciência, não julga. Amém? Não te cabe. Esse é um ponto. O outro ponto, que é um que eu gosto muito, eu respeito o outro também, é verdade isso aqui que eu falei, mas um que eu gosto muito, que é tipo assim, a gente não tem a quarta chance. Como gerações, não vai existir a quarta chance. Que seria o quê? Deus já deu a chance no pai, sim ou não? Deus já deu a chance no filho, sim ou não? E Deus está dando a chance aonde agora? No Espírito. Então, a outra vertente de blasfemar contra o Espírito Santo é, por exemplo, pela palavra de Mateus 24, o evangelho vai ser pregado em todas as nações e então virá o fim. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é também ele tentar nos convencer e a gente não acreditar. O Espírito Santo está tentando nos convencer, a gente não acredita e morre sem acreditar. Isso é uma blasfêmia. Você não terá mais a oportunidade futura. Eu morri, mas eu queria outra chance. Não vai ter. Então, duas formas de blasfemar contra o Espírito Santo. A primeira, ele atuando com sinais, poder e maravilha, você dizendo que não é ele. E a segunda, você morrendo sem acreditar que ele está tentando te convencer do contrário da sua vida. Está tentando te convencer de que Deus é o Pai, de que Jesus é o Filho de Deus e de que você precisa entregar a sua vida para eles. Então aqui ele está falando o quê? Para a gente ter essa ciência de que ele é majestoso, glorioso, sabe? Que tem todas as características de Deus na pessoa do Espírito Santo. E se a gente tiver essa ciência, pensa. Quando as pessoas viam Jesus fazendo coisas miraculosas, milagres, elas não ficavam com temor? Sim ou não? Ficavam. Elas ficavam sim. Jesus anda sobre as águas, os caras pensam que é fantasma. Judeu acreditando em fantasma, é um absurdo. Então, assim, por quê? Porque eles estavam vendo algo. Sim ou não? E aí é bem mais fácil. Antigo Testamento também, lembra? Até Faraó meio que, por causa da dureza do coração, não se converte, mas diante dos sinais ele não tremia. Ficava assim, rapaz, tem que liberar esse povo. Ele libera o povo exatamente por causa de um dos sinais de Deus. Então, Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e a gente precisa ter a ciência que o Espírito Santo também é Deus. Por isso que ele termina a frase dizendo que então prostraremos nossas faces com temor santo. O fato de a gente não estar vendo o Espírito Santo não significa que ele não seja digno do temor que a gente tem que ter a Deus. Entendeu? Então, às vezes, a gente. É até uma expressão que eu uso muito quando a gente está ministrando.
Por exemplo, você está andando na rua, o Filho de Deus, ele anda com o Espírito Santo no coração, sim ou não? E você tem a plena convicção de que Deus está vendo tudo que você faz. E às vezes você não vigia, sabendo que Deus está vendo, mas quando você vê um irmão, você passa a vigiar. Isso nos mostra uma consciência de que a gente aprendeu a temer mais uma presença humana do que uma presença divina. Porque, por exemplo, às vezes você pega um irmão, só para você entender de forma mais simples. A irmã saiu de casa meio atravessada das roupas. Ela sabia que não deveria estar usando aquela roupa na rua que ela está usando. Mas ela vai com aquela roupa. Aí chega no meio da rua, ela encontra a pastora, ela encontra o irmão da igreja, ela começa a tentar o quê? Se consertar, né? Puxa a blusa para baixo, a calça para cima, encolhe. Para quê? Para tentar esconder uma coisa que nem deveria estar mostrando. Deus está vendo ela saindo de casa, ele saindo de casa? Sim. Aí ele saiu sem a consciência de que o Espírito Santo está dentro dele e ele temendo o Espírito Santo. Mas quando chega na rua, quando você vê o irmão, você fica com vergonha. Você está temendo a presença do irmão. Então aqui ele está falando que quando a gente tiver a consciência que o Espírito Santo é Deus, majestoso, glorioso, em sabedoria, em tudo, a gente então vai se prostrar diante dele com um temor santo. Você está andando na rua, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do Tiago. Trabalha vendendo desinfetante da rua. Ele, vamos supor, dentro do mesmo contexto, aí ele me vê, vigia. Aí ele não me vê, parou de vigiar e olha para qualquer lugar, para qualquer pessoa. A gente, se fizer isso, a gente aprendeu a enxergar o Espírito Santo com um temor santo? Não. O Luiz Hermínio fala uma frase que é muito linda. Ele fala assim, que nós precisamos aprender a ter consciência da presença de Deus. Não tem como você mais se apartar da presença de Deus. E a presença de Deus foi derramada na pessoa do Espírito Santo. Então, se você visse o Pai se manifestando no Antigo Testamento, você ia temer e tremer. É o que as expressões que se usam no Antigo Testamento. Tremam a terra, os seres humanos, tremam e temam. As pessoas quando viam Jesus, lembra Jesus glorificado? Pedro fica doido. Lembra Jesus quando chega no templo e faz aquilo, as pessoas são expulsas do templo. Lembra quando tentam aprisionar Jesus, que ele se afasta, fala algo, as pessoas caem no chão. Eles aprendiam a respeitar, ou temer, ou até mesmo ter medo, porque eles enxergavam algo. Agora, o Espírito Santo é inferior a Deus? Ele é inferior a Jesus? Ele é inferior ao Pai ou a Jesus? Não. Então, nós devemos dar a ele a mesma honra que se dá ao Pai e ao Filho. Não existe alguém superior. E nesse momento é ele que está atuando e é ele que está derramado em nossos corações. Amém? Segunda frase aí, depois dessa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Vemos na narrativa da criação os acontecimentos se desenrolando na ação dos três autores diferentes. De três autores diferentes. Em um, Deus estava se referindo a si mesmo como Pai, o Filho e o Espírito Santo. E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, esse texto está aqui para dar força aqui. Não é o fato de, por exemplo, eu estou aqui como professor, amém? Hoje, amém? Mas eu poderia estar aqui como aluno? Sim ou não? Claro. Então, o que eu quero ensinar com isso? O Espírito Santo não é alguém que apareceu só no Novo Testamento para ser derramado para cumprir o propósito. Ele sempre esteve em tudo. Antes da criação, durante a criação, em todas as estações, em todas as épocas, sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Ninguém foi criado, apareceu o Pai que criou o Filho. Não. Todos eles sempre existiram. Amém? E aí eles foram se desenvolvendo e se manifestando e se revelando. O que é diferente da pessoa não existir. Então aqui, esse texto está trazendo base para nós para quê? Para que a gente entenda que o Espírito Santo já estava lá. Por exemplo, é tão óbvio, né? A gente vê o Pai criando através do Logos, sim ou não? Amém, irmãos? Não é isso que a Bíblia fala? No princípio, a terra era sem forma e vazia, havia o quê? Trevas sobre a face da terra e disse Deus, haja luz. Mas antes de Deus dizer que haja luz, aquela luz não era o sol, não era a lua, porque só foi criado o sol e a lua no quarto dia, ali estávamos no primeiro dia. Então aquela luz era o Logos, aquela luz era a palavra, Deus o Pai estava falando, mas a Bíblia fala que quem pairava sobre a face das águas? O Espírito Santo. Então ele já estava lá. Amém? O Espírito Santo já estava lá. Agora vamos entrar na personalidade do Espírito Santo. Quando falamos em conhecer o Espírito Santo, em sua personalidade, não estamos falando que ele é um ser humano.
Ele é Deus, uma divindade. Porém, fomos criados à imagem de Deus. Então ele não é como nós. Nós somos como ele. E aí a gente vai ler algumas características aí. Amém? Dá para pôr ali? Tá ligado aí? Então você vai pondo esses textos aí, tá bom? Não vai dar legal isso aqui. Só na segunda aula. Quer que vai falando ou dá para você acompanhar aí? Tá falando aí? Então tá. Primeiro ponto aí é o quê? Ele possui o quê? Uma mente. E, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então ele é uma mente, ele é o intercessor, ele sabe qual é a vontade de Deus. Então ele possui uma mente. Ele é alguém que pensa, ele é alguém que é construído algo nele. Ele sabe acessar a vontade do Pai. Tanto Jesus quanto o Espírito Santo, ambos, e no caso Jesus através do Espírito Santo, eles tinham acesso à vontade de Deus indo até esse lugar. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, diz assim, que pelo Espírito Santo Deus nos revelou todas as coisas, porque o Espírito Santo penetra até as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele tem uma mente, e com essa mente ele acessa o coração de Deus, amém? E aí ele conhece a vontade de Deus e ele revela essa vontade. Por isso que a gente precisa entender. Por mais, preste atenção nisso aqui, isso é importante para você conhecer um pouco da personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe todas as coisas? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Ele sabe todas as coisas? Mas o fato dele saber todas as coisas não anula ele de um lugar de acessar o coração do Pai e a mente do Pai. Então, como uma mente, mesmo ele sabendo todas as coisas, ele vai até a eternidade para trazer uma revelação que parece que é até meio que sem nexo, mas tem muito nexo. É algo que ele já sabe, mas é como se ele fosse confirmar uma vontade de Deus para mim, para a sua vida. Amém? Ele é quem sonda esse lugar. Segundo ponto, ele possui o quê? Uma vontade. Não tem como ser Deus e não possuir uma vontade, né? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Nesse texto aqui, tanto nesse quanto no de Romanos, a gente vai ver que Deus, a gente já leu esse texto, só que talvez lá no início da apostila da escola, lá está falando sobre a distribuição dos dons do Espírito, aí fala que Deus deu como quis, Jesus deu como quis, e aí depois fala ali, o Espírito Santo distribuiu como ele quis. Ele tem uma vontade, amém? Ele não é alguém que só está por causa do propósito em submissão ao Pai. Não. Nós sabemos que por causa do propósito, a gente também já aprendeu aqui, né, lá não existe o maior, mas por causa do propósito e por causa da movimentação, existe aquele que precisa se submeter, porque é aquele que está atuando nesse momento. Jesus já passou por isso, sim? Sim ou não? E agora está na vez do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo tem uma vontade. Naquela distribuição ali, ele distribuiu segundo a cada um como ele quis. Então, se você tem algo que o Espírito Santo deu, não reclame daquilo que ele te deu, porque ele não erra quando ele libera algo sobre alguém. Esse é o momento que você diz amém. Pastor, o Espírito Santo me deu isso, mas eu queria aquilo. Se ele te deu isso, é isso que vai ser bom para a sua vida e para a vida da igreja. Amém? O Espírito Santo, ele não erra naquilo que ele dá para a gente. E ele ainda nos dá a oportunidade de procurarmos outras coisas. Amém? Paulo fala que a gente pode procurar o amor de Deus e com zelo os dons espirituais. Então, se você tem algo que o Espírito Santo deu, valorize. Mas isso não quer dizer que você precisa ficar só com isso. Aperfeiçoe isso e continue buscando outras coisas. Se for da vontade do Pai, o Pai vai distribuir mais coisas sobre a sua vida. Então, ele possui uma vontade, tá? Vamos lá. Ele possui o quê? Emoções, tais como amor e alegria. Vê Romanos 15, 30 e Gálatas 5, 22. Romanos 15, 30. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Tem outra parte do texto, não tem? Põe para ver se... Põe outra parte. Ali já está suficiente, mas só para a gente ler o versículo todo. Para que
eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelo santo. Então ali o Espírito Santo está manifestando o quê? Que ele tem amor. Amor é um sentimento? Sim, amor também é um sentimento. Então, ele possui emoções. Quem ama, fica feliz por amar? Fica triste por amar às vezes? Sim, então o Espírito Santo ele possui emoções. Ele não é alguém isento de emoções. Por exemplo, saindo um pouquinho do Espírito Santo, indo lá em Hebreus, a Bíblia fala que Deus tem alma. Amém? A Bíblia fala que Deus tem uma alma. Então, Deus não é alguém isento das emoções. Mas a gente deveria ter uma. Porque é como aqui acima falou. Nós não somos. Cadê? Vamos lá, na frasinha. Porém, fomos criados. Depois da personalidade aí. Ó, lá a última frase. Porém, fomos criados à imagem de Deus. Então, ele não é como nós. Nós somos como ele. Ele tem emoções, mas ele é governado pelas emoções? Não. É uma coisa que é muito importante para a gente entender sobre o Espírito Santo. Ele se emociona, ele se alegra, ele se entristece, ele celebra, ele pode ser apagado, a gente vai ver isso. Porém, você não vai ver Deus se movendo nas emoções. Ele tem emoções porque as emoções não podem ser descartadas. Tem pessoas que não sabem entrar em um lugar de dar espaço para as emoções. Irmão, as emoções é muito bom quando bem usada. As emoções é ótimo na hora da adoração, sabia? Você ficar sensível, você ficar perceptível ali no Espírito, aí o Espírito consegue quebrantar, você chora, você sente, você faz uma leitura, você se alegra. Então, não é pecado se emocionar. Pecado é ser governado pelas emoções. Então, Deus Pai tem emoção, Deus Filho tinha emoção, sim ou não? Jesus vai ressuscitar Lázaro e no meio do caminho, o que ele faz? Ele chora. Se é eu ia rindo. Jesus chora para ressuscitar Lázaro. Por quê? Porque mesmo ele sabendo que iria ressuscitar o amigo dele, ele estava condicionado a um corpo que sentia emoções. Então ele chora porque quem tinha morrido era um amigo dele. Então o Espírito Santo ele tem emoções, ele tem amor, e a gente vai ver agora também Gálatas 5:22 que fala da alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há o quê? Lei. Então volta lá. Então, o Espírito Santo é alguém alegre? Sim. Então olha para o teu irmão e fala assim, seja alegre. Porque essa alegria está dentro de você. Fala assim, começa dando um sorriso. Sorria. Que isso, Carlos? Alguém ora pelo Carlos ali, gente? Então, bora. Ele consola, Atos 9:31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Vai. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Então, olha que coisa interessante. O Espírito Santo consola, que é a palavra para estar perto, é a palavra para direcionar, é a palavra para fortalecer. Quando a Bíblia fala sobre consolador, não é... Às vezes a gente atribui ao Espírito Santo, ai, me consola, Espírito Santo, eu estou triste. Não. O maior consolo do Espírito Santo não é estar contigo, é direcionar a sua vida. Não existe consolo melhor do que uma direção, irmão. Porque andar perdido é horrível, né? Então o Espírito Santo, ele trazia paz. Aquela igreja estava crescendo, mas também estava começando a perseguição. E mesmo naquele ambiente de perseguição, o Espírito Santo trazia paz, consolava. Estar em paz é muito bom. Ele fala, olha para o teu irmão e fala assim, o Espírito Santo fala. Hebreus 3:7. E Timóteo depois, 1 Timóteo 4:1. Vamos lá, Hebreus 3:7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Olha que coisa interessante. Aqui, ele está falando que o Espírito Santo fala onde? Ele fala onde? Ele fala onde ele mora. Ele fala no seu coração. Então é por isso que a gente precisa. E aí o contato com a palavra de Deus faz você ter muito essa separação de quando é o Espírito Santo falando, porque aqui quem tem a noção clara de que existe um monte de vozes querendo falar com você, a sua, a de pessoas, do diabo, existe ou não existe? Existe. Mas, vamos lá,
Quando é a voz de uma pessoa, você não consegue perceber? Quando é a voz do diabo, você não consegue perceber? Então você acha que seria possível perceber a voz de pessoas, a voz do diabo, e não seria possível perceber a voz do Espírito Santo? É óbvio que é possível a gente também perceber qual é a voz do Espírito Santo, mas você não percebe uma voz pela qual você não tenta criar intimidade, comunhão, afinidade. Então você precisa ter muita afinidade. Uma das maneiras mais lindas de criar intimidade com o Espírito Santo, a primeira é óbvia, é a palavra, mas a outra qual que é? É isso mesmo. Oração. Oração. Sabe, a gente precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo em oração. Porque ele hoje, da Trindade, claro que dentro dele subsiste os três, mas é a pessoa mais próxima de nós. Tem uma canção que fala o quê? Daquela menina Soul Girls lá. Que ele é mais perto do que a pele nos ossos. E é uma realidade. O Espírito Santo, a pessoa mais perto de nós é quem? É o Espírito Santo. Então ele fala, ele tem uma voz. Deus deu uma voz para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. E aí, da mesma forma que você pode fechar o coração para o diabo, e vamos fechar sempre. Da mesma forma que você pode fechar o coração para alguém, e dependendo desse alguém vale a pena, dependendo não. Mas é possível também fechar o coração para quem? E isso é um perigo, porque ali já é um conselho que ele está dando, usando um exemplo de pessoas que não ouviram e a consequência daquelas pessoas. Quando ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, como foi no dia da tentação e no deserto, que por rebeldia eles não ouviram a Deus. E qual foi o fim deles? Morreram no deserto por rebelião, com a terra prometida logo ali. Então não dar lugar à voz do Espírito Santo é também isso. É a promessa está logo ali, sim ou não? Segundo o apóstolo João, nós estamos vivendo a última hora. É uma horinha assim, né? Dentro do contexto nosso demorado, mas estamos vivendo a última hora. Então, o fim dos tempos está logo ali. Sim? Então, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. O quê? Não ouvir? Não seria blasfêmia, por quê? Porque você pode não ouvir e passar a ouvir. Então não seria uma blasfêmia, né? Porque a blasfêmia fala que aquele que pega contra o Espírito Santo no quesito de blasfêmia não vai ter perdão nunca. Né? Agora, seria um tipo de rejeição momentânea. Só que se a pessoa morre dentro dessa rejeição, aí pode se consumar no segundo ponto de blasfêmia que eu falei, que é morrer sem ser convencido. Entendeu? Mas essa pessoa teria ainda a oportunidade. Porque, por exemplo, mesmo no contexto nosso como igreja, tem dias que a gente está todo com o Espírito Santo, ouvindo ele, né? Tudo que ele fala deu nós. E tem dias que você fala assim, sangue de Cristo. Tudo que ele fala eu faço o contrário. Então, assim, não seria uma blasfêmia consumada no sentido de você desacreditar dele, nem de que você não possa ser convencido, mas seria mais um tipo de rebeldia, como está ali no texto. E um rebelde pode deixar de ser rebelde, sim ou não? Quem aqui já foi rebelde? Você pode deixar de ser rebelde. Amém? Vamos lá, então, ele fala. Põe 1 Timóteo 4:1, para a gente ler o texto, também ler esses textos aqui. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns irão abandonar a fé, irão se apostatar da fé. Então, ele expressa o quê? Volta lá. Quando você não vai, eu peço você ir, né? Quando você vai, eu peço você voltar, né? Ainda bem que você já conhece seu pastor. Expressamente. É alguém que expressa claramente. Não tem esse negócio de titubear. Lembra? Foi na escola ou foi na igreja que eu ensinei? Mas lembra que eu falei quando eles foram escolher o apóstolo, o 12º apóstolo, quando Judas morre? Quando Judas tira a própria vida, o que é que eles fazem? Eles lançam sorte. Por quê? Porque eles não estavam acostumados a ouvir expressamente o Espírito Santo falar. E dentro da cultura dele, e até mesmo dentro de uma maneira que Deus falava na antiga aliança, eles lançavam sorte, que era 2 ou 3 pedrinhas pontiagudas, como se fosse o triângulo. Eles oravam ali um pouquinho antes, lançavam aquelas pedras, e para quem elas apontassem, era como se Deus estivesse... Era como não, era Deus escolhendo alguém. Então, dentro desse contexto de antiga aliança, quando eles vão escolher o 12º apóstolo para tomar o lugar de Judas, que tinha abandonado a fé, eles lançam sorte. E é a última vez na Bíblia que aquilo é feito. Por quê? Porque ali eles estavam inicialmente conhecendo o Espírito Santo. Depois daquilo ali, você vê que eles nunca mais fazem isso. Por quê? Porque eles aprenderam a ouvir expressamente o Espírito Santo falar.
E como que a gente fica muito sensível a esse lugar? Atos capítulo 13 tem um texto que dá muita força para isso, que diz que os apóstolos estavam orando e jejuando. Então o Espírito Santo veio e expressamente falou, usando a mesma palavra para ali: separe para mim Barnabé e Saulo para uma grande obra que eu tenho. Então, em ambiente de oração, de jejum, de consagração, você vai ouvir o Espírito Santo falar expressamente. Ele fala, amém, gente? Então, e por que é bom reforçar isso nesses dias? Porque existe, dentro de visões teológicas, existe os sensacionistas, que é aquele que acredita que algumas coisas cessaram, pararam, e existe os continuistas. Nós somos o quê? Continuistas. Deus continua fazendo todas as coisas que sempre fez. Amém? Nada parou. Continua, os dons continuam, o Espírito Santo continua falando. Existe algumas religiões, algumas igrejas. Eu vou até citar uma aqui que, tipo assim, eles é o mais próximo disso que eu vou falar. Eles não acreditam que Deus fala fora da palavra. Tem um vídeo do Ângelo Basso conversando até mesmo com um batista que crê nisso também, que é um cara que eu gosto muito, que é o Iago do 2D de Teologia, muito inteligente, o Iago. E aí o Ângelo até brinca. Ele fala assim, depois que a Bíblia se formou, o que aconteceu com Deus? Deus parou de falar? Qual é o nome daquela doença que a pessoa não consegue falar mais? Ele até brinca com essa doença, eu esqueci agora. Mas enfim, ele brinca por quê? Porque aquele cara que estava ali diante dele, ele é uma pessoa que não crê que as coisas continuaram. Então, para ele, Deus só fala dentro da palavra. E não, Deus fala através da palavra, mas Deus não fala só dentro da palavra. Existem coisas que Deus direciona a nossa vida que não está condicionado, preste atenção para você não virar um herege aí. Não está condicionado a você ter lido, mas está condicionado a uma vontade soberana de Deus. Às vezes você está andando na rua e aí Deus fala algo no seu coração sobre alguém, dá uma palavra de conhecimento. É Deus falando? Sim, mas ele precisou usar a Bíblia para falar? Não, ele mora em você e ele falou algo ao seu coração para você ir lá e falar com alguém. Então o Espírito Santo continua falando. É bom a gente explicar isso porque você pode conhecer pessoas que pensam diferente. Ah, não, Deus fala. Como? Só na Bíblia. Não. Deus fala, sim, muito através da Bíblia. A Bíblia é a nossa maior segurança, mas Deus não deu amnésia depois que a Bíblia foi criada, não. Ele continua falando. Amém? Vamos lá. Ele ensina. 1 Coríntios 12, 13. 2, né? Isso, obrigado. 2, 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, é uma coisa que eu tento falar com as pessoas, tipo assim, eu acredito muito que o Espírito Santo é o professor mais dedicado que existe. Sim, ele não é o professor mais dedicado que existe? Você acredita que ele, como o professor mais dedicado que existe, ele quer que você não aprenda? Você acredita que ele não quer que você aprenda? Não. Ele quer que você... Mas você acredita que a Bíblia é uma verdade? Sim ou não? A Bíblia diz que você encontra Deus quando você busca o quê? De todo o coração. Você não busca uma coisa de todo o coração se você busca pouco. Tudo que você busca de todo o coração, você busca muito. Sim ou não? Sim ou não, gente? Como que eu sei se eu estou buscando Deus com todo o meu coração? Se eu busco muito. E ali está dizendo que o Espírito Santo é um professor. Ele nos ensina. Ele nos ensina. Então, se ele é o seu professor, por exemplo, eu já contei, não vou falar da experiência aqui, vou falar ela resumida aqui, não vou falar no contexto total. Mas eu sempre falo para as pessoas que hoje não entendem a Bíblia, que hoje não tem experiência com o Espírito Santo, não tem comunhão, não consegue discernir a voz dele. Continua buscando. É só você não parar. A minha experiência é o que eu tenho de mais forte para falar dentro desse contexto. Eu já fui alguém, como muitos de vocês, que quando pegava a Bíblia, dava sono, lia as coisas, parecia que eu estava lendo em grego, que eu não estava entendendo nada daquilo ali. Entendeu? Só que, diante de toda aquele sono, aquela preguiça, diante de tudo aquilo, não estou entendendo nada, estou lendo, mas eu não parei. Em algum momento, pela insistência, esse professor se inclinou para mim. Põe ali, calma, Carlos. Salmo 116, 1. Eu fiz um devocional lá em casa. Salmo 116, 1. Eu fiz um devocional lá em casa com o Nicolas e com a Bia, sábado, em cima desse salmo aqui. Ó. Olha que coisa linda. Existem motivos que as pessoas nos dão para amarmos elas, sim ou não?
Claro, existem pessoas que são tão amáveis, né? Tem pessoas que você ama no amor de Cristo, né? Você não pode odiar, você ama. Mas tem gente que dá motivo de sobra para a gente amar. E o que eu acho lindo naquele salmo ali, olha o que o salmista diz. Amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Então, o salmista está dizendo que ama a Deus porque Deus ouviu ele. Agora, como que ele sabe que Deus ouviu ele? Porque Deus respondeu ele. Então a gente precisa ter uma consciência qual? Irmãos, para você ter muita atenção de alguém, você tem que mostrar o quão você quer a atenção desse alguém. Tem que ser mais interessado. Tem pessoas aqui que tem um tempão que o Espírito Santo não fala com eles. E eles têm contato com o Espírito Santo. Aí por que, pastor, que o Espírito Santo não está falando com eles? Porque eles permanecem com a Bíblia fechada. Tem pessoas aqui no nosso meio aqui que se abrir a Bíblia meia hora, Deus fala coisas poderosas. Mas eles passam o dia inteiro sem abrir a Bíblia. Tá bom, cara. Vamos terminar a aula, senão o Carlos vai me bater. Terminada a primeira aula, Deus abençoe. Até daqui a pouco, tá?